Olá, saudação a todos e a todas. Muito bom dia. Meu nome é Peter Schweikert, eu falo desde a Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e com muita felicidade eu faço a abertura desse evento, sobre o qual falaremos da Justiça de Transição, cicatrizes de um passado presente. Quero cumprimentar a todos e a todas que nos assistem, em especial a colega defensora Letícia Marques de Avelar, aqui representando o Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Gostaria de cumprimentar também aqui o nosso colega defensor público Pedro Feiuk, que idealizou, e aí já parabenizando pela idealização, pela propositura, pela organização, pelo convite, por reunir um time tão fantástico de professores, de convidados, inclusive internacionais, que farão fala tanto hoje quanto na próxima sexta-feira. E cumprimentar igualmente nossos ilustríssimos convidados, nossa ilustríssima convidada de hoje, professor Cristiano Paixão, professor José Carlos, professora Vanessa Schink. É uma felicidade muito grande da Defensoria Pública, da Escola da Defensoria Pública, poder contar com esse evento. Hoje de manhã eu conversava com alguns outros colegas e como eventos que trazem essa temática, de fato, eles nos inspiram, né? Por vezes, nós pensamos nas escolas superiores do sistema de justiça e muito na perspectiva da capacitação dos membros internos, na perspectiva dogmática. E o quanto que a perspectiva dogmática, por vezes, nos aliena da crítica, né? E a gente naturalmente vai se distanciando da crítica. E eventos como esse, que trazem novas reflexões, trazem uma nova inspiração, eles são fundamentais, né? Principalmente em contextos tão difíceis quanto esse que nós vivemos, né? E nos aproximam, nos reaproximam da crítica. E reaproximar da crítica significa resgatar o entusiasmo, né? Pelo menos para nós, para a Defensoria Pública, isso é tão caro. E acho que às vezes falta um pouco de entusiasmo. Então, eu fico muito feliz e fico muito entusiasmado de poder participar, muito ansioso para ouvir as falas de hoje. Sem maiores delongas, então, eu passo a palavra à defensora Letícia, já cumprimentando, e desejo a todos e a todas um excelente evento. Olá, bom dia a todas e todos. Meu nome é Letícia Marques de Avelar, eu sou defensora pública do Estado de São Paulo, atualmente na coordenação auxiliar do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos. Quero inicialmente agradecer a todas e todos que tornaram possível a realização deste evento hoje, desde a sua idealização, e aí os agradecimentos vão especialmente para o meu colega, defensor público do Estado, Pedro Ribeiro Agostoni Feiuk, e para o professor José Carlos Moreira da Silva Filho, até a sua efetiva concretização, né? E agora agradeço especialmente à IDEP, Escola da Defensoria Pública do Estado, na pessoa do Peter Gabriel Molinari Schweikert. Agradeço às nossas caras e caros palestrantes que nos honram com a sua presença e também com a sua generosidade em compartilhar seus conhecimentos hoje aqui conosco. E agradeço, por fim, a todas e todos que estão nos assistindo. Quero dizer também que é uma honra poder participar dessa mesa de abertura de um evento tão importante sobre tema de extrema relevância, maiormente nos tempos atuais, né, em que os pilares da nossa democracia vêm sendo ameaçados, atacados, postos à prova incessantemente desde o início desse governo. Mas isso, ao contrário de nos desanimar, de nos enfraquecer, deve nos impulsionar a buscar formas de lutar. E nessa luta, nós do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública de São Paulo acreditamos muito na educação em direitos, na comunicação, na difusão de conhecimento, de informações históricas tão preciosas em tempos de fake news, em tempos de rápida difusão de conhecimentos, de conteúdos enganosos e, obviamente, maléficos à democracia. Por tudo isso é que eu enalteço mais uma vez a iniciativa e realização do evento, saudando todos os responsáveis, nas pessoas do Pedro e do Peter, a quem também agradeço pelo convite feito a nós, do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, para participar dessa mesa de abertura.
A justiça de transição, como sabemos, não é nenhuma forma especial de justiça, né? Mas diversas iniciativas que buscam, em última análise, reconhecer o direito das vítimas da ditadura, aí entendidas não apenas as pessoas diretamente torturadas e mortas pelos agentes do Estado, mas também seus familiares. A justiça de transição pretende não apenas reconhecer as violações aos direitos humanos havidas no regime anterior, mas também e principalmente atender aos anseios de justiça decorrentes dessas violações, buscando a efetiva consolidação do regime democrático. No Brasil, o que se intitulou de transição, teve início com a Lei 6.683 de 79, a conhecida Lei da Anistia, né, que procurou eliminar qualquer possibilidade de investigação, muito menos de punição dos responsáveis, ou mesmo qualquer possibilidade de reparação às vítimas ou seus familiares. Ou seja, essa lei foi na direção oposta do que se entende por justiça de transição. Depois veio a Constituição Federal de 88, que foi um marco importante no processo de democratização do país, mas ainda com passos muito tímidos e lentos no sentido da justiça de transição. Até que em dezembro de 2009 foi aprovado o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que destacou a necessidade de reconhecimento da memória e da verdade como um direito humano e como um dever do Estado, além de essencial para a constituição da memória individual e coletiva, nos termos do próprio plano. Foi esse documento, o PNDH3, que previu a criação de uma Comissão Nacional da Verdade suprapartidária para examinar as violações de direitos humanos ocorridas no período da ditadura militar brasileira. Isso ocorreu não só no Brasil, né? Dezenas de comissões da verdade foram instauradas desde 1974 em toda a América Latina, sendo que o objetivo comum entre todas elas é não permitir que a amnésia política e social comprometa o processo de democratização. Aqui no Brasil foram criadas comissões da verdade nos âmbitos nacional, estadual e, no caso de São Paulo, também no âmbito municipal. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo firmou um convênio com a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, e esse convênio ele foi firmado porque, após quase 10 anos, a comissão ainda encontra dificuldades para desempenhar as atribuições que lhe competem, como, por exemplo, a retificação dos atestados de óbito das pessoas mortas e desaparecidas durante o período da ditadura militar. A partir desse convênio, então, o Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos ajuizou diversas ações de retificação de assento de registro civil de óbito para que fossem assegurados os direitos à memória e à verdade. Não bastasse termos sido obrigados a judicializar a questão por absoluta falta de interesse do Estado em reconhecer a verdade dos fatos, ainda nos deparamos com um judiciário pouco disposto a cumprir os ditames da justiça de transição. Até o momento, mesmo com a persistente atuação do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria, ainda não houve a devida e integral retificação dos assentos de óbito, o que revela muito sobre o Poder Judiciário brasileiro, que é o tema, inclusive, do nosso encontro de hoje, né? O que, por sinal, me chama de volta ao relógio. Vejo que excedi muito ao o meu tempo aqui, né, que deveria ter sido usado apenas para fazer uma breve fala de abertura. Peço desculpas e, sem mais delongas, passo a palavra ao meu colega defensor público do Estado de São Paulo, Pedro Ribeiro Agostoni Feiuc. Obrigada, bom evento a todas e todos. Obrigado, Letícia. Queria breves palavras também aqui para já passar para os nossos convidados. Agradecer a EDEP sempre pela parceria de sempre, na pessoa do Peter, que é o defensor que está sempre aí nos ajudando junto com o Guilherme. Também ao Núcleo de Direitos Humanos, na pessoa da Letícia, junto com os outros coordenadores também, estão sempre abraçando essas iniciativas de educação em direitos, né, que são extremamente necessárias. Em relação ao evento em si, eu idealizei ele pensando nos tempos que vivemos hoje, e o professor José Carlos, aproximadamente 10 anos atrás, era meu professor lá no Rio Grande do Sul, e eu me lembro que a gente conversava sobre garantia de não repetição e a questão se o Brasil já tinha saído, né, desse autoritarismo. A gente falava sobre o autoritarismo do Poder Judiciário, e eu não imaginaria de jeito nenhum que 10 anos depois estaríamos onde estamos, né, com esse medo real de que um período autoritário volte a acontecer, né? Então, realmente, a gente tem que sempre buscar a efetiva transição, né, com a mudança estrutural de todos os pilares da justiça de transição, que não ocorreu efetivamente no Brasil. E por isso a importância desse evento nesse momento.
especialmente aqui em São Paulo, a gente nota um judiciário bem difícil, né, nessa questão, e não só nas questões de justiça de transição, mas em geral, né, no judiciário que ainda não está livre dessas amarras de um autoritarismo, mantendo, por exemplo, a gente vê muitas investigações baseadas em tortura, por exemplo, né, que era uma prática da ditadura, e hoje processos de tráfico, que é o grosso que a Defensoria pega, a gente pega muita alegação de tortura, o que é considerada, a palavra do policial é considerada como válida, né? E o indiciado, a pessoa que está sendo investigada, alegando tortura, acaba tendo a sua palavra desconsiderada, o que faz remeter um pouco ao período da ditadura que isso também ocorria, né? Então, essas são as justificativas, porque eu pensei nesse evento, e eu agradeço muitíssimo ao professor José Carlos, que ajudou a convidar esses outros grandes nomes. A Vanessa também, já trabalhei com ela um período, né? E o professor Cristiano também, na época que eu fazia, que era aluno do professor José Carlos, ambos eram da comissão de anistia, né? Então, um período muito bom da nossa história, em que a gente acreditava que a justiça de transição realmente estava indo por um bom caminho, e depois a gente tomou esse outro rumo. Então, agradecendo a todos, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a Vanessa Dornelles Schink. Ela é pós-doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também é professora adjunta na Unipampa. Ela é doutora em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul também, e ela fez um sanduíche com o professor Antônio Pereira, que, inclusive, é uma das pessoas que inspirou também o segundo dia do evento. O professor Antônio Pereira trabalha esse tema, né, da justiça de transição em relação a uma análise comparativa, né, dos países da América Latina, especialmente da Argentina, Chile e Uruguai. Então, foi uma das inspirações. Agradeço muitíssimo a Vanessa e passo a ela a palavra.